Ok. Então, Maíra, pode começar. Maravilha. Então, muito obrigada pela presença de todos. É um prazer fazermos esse lançamento do curso de italiano comercial. É uma parceria entre o Instituto Italiano de Cultura e a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústrias. O meu nome é Mayra Segura, eu sou a diretora executiva da Câmara Ítalo-Brasileira aqui no Rio de Janeiro. A Câmara, ela é uma instituição reconhecida pelo governo italiano, e nós temos aqui no Brasil a representação de 19 estados e mais o Distrito Federal. Então, nós apoiamos, né, o nosso objetivo ele é comercial, e nós apoiamos empresas italianas que queiram vir para o mercado brasileiro e empresas brasileiras que queiram ir para o mercado italiano, seja na parte de comércio internacional, investimento, cooperação técnica, formação profissional, e é nesse âmbito, é nessa frente de formação profissional que a gente estabeleceu essa parceria com o Instituto Italiano de Cultura. Para todos que queiram conhecer um pouco mais a nossa instituição, a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, é só entrar no nosso site, câmaraitaliana.com.br, nas nossas redes sociais, o Instagram Câmara Italiana Rio, e também nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no LinkedIn. Então, sintam-se à vontade. Se tiverem alguma dúvida e quiserem contatar a gente por e-mail, o e-mail geral da Câmara é info@câmaraitaliana.com.br. Para ser uma reunião breve, só para apresentar o que vai ser esse curso, então eu queria aproveitar e já passar a palavra para o Ricardo para falar um pouquinho do Instituto e também do curso que a gente vai apresentar em parceria. Muito obrigada. Obrigado, Mayra. Desculpa, estava, né? Antes de começar, acho que tem o Rodrigo que está escrevendo aqui no chat que ele não consegue escutar, mas acredito que seja provavelmente um problema do computador dele, porque acho que o resto, né? Todo mundo está escutando bem. Sim? Ok. Tá, ok. Bom, então, de repente, Mayra, você pode escrever uma mensagem para o Rodrigo, de repente reiniciar a reunião, não sei. Pode deixar. Eu falo com ele, até pego o contato dele, se ele precisar de mais alguma informação, mas eu acho que para continuar o desenvolvimento, se quiser fazer a sua parte, eu falo com o Sim, Rodrigo. então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como a Mayra falou, essa reunião é uma parceria entre a Câmara de Comércio Italiana e o Instituto Italiano de Cultura. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Instituto Italiano de Cultura é um órgão oficial do governo italiano, que atua no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. E no nosso caso, no caso do Rio de Janeiro, o Instituto Italiano tem, digamos assim, como área de atuação os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e Bahia. O Instituto Italiano promove a língua e a cultura italiana no Brasil através de toda uma série de eventos e de atividades e com organização também de cursos de língua e cultura italiana, como é justamente o caso dessa proposta que iremos apresentar daqui a pouco. É a primeira vez, né, que a gente está organizando esse curso em colaboração com a Câmara de Comércio, e por isso queria agradecer a Mayra pelo esforço, pela parceria. A gente quis justamente, né, ouvir um pouco a opinião de vocês através daquele formulário que vocês receberam e preencheram online, para ter assim um pouco um termômetro da situação, né, para entender também nesse pós-pandemia que, enfim, mudou um pouco também os hábitos das pessoas, como poderia funcionar essa proposta da gente, porque também para a gente não faria sentido, né, se basear numa ideia de curso pré-pandemia. Então, já que estamos nessa fase, muita gente voltou para o trabalho presencial, mas, ao mesmo tempo, a questão dos cursos continua bastante online. A gente queria escutar um pouco de vocês, que tipo de preferências, né, vocês teriam. E um dos resultados que a gente chegou a obter através desse formulário foi justamente a disponibilidade da maioria de vocês
e o tipo, digamos assim, de proposta que enfim, pela qual vocês expressaram algumas preferências. Então, eu não sei se o Francisco quer dizer alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa. Não, por enquanto não. É só isso. Então, a gente, como eu não falei isso no início, a gente trabalha também com aulas presenciais aqui na filial do Centro e na filial de Copacabana. Estamos na Casa de Itália, então, na Avenida Presidente Antônio Carlos, no quarto e quinto andar. E também temos toda uma série de cursos online, né? As nossas redes sociais são todas, vou escrever aqui no chat, @IICRio, Instituto Italiano de Cultura Rio. Podem seguir tanto no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E lá a gente coloca toda a programação de eventos e de cursos. Se não tiver nenhuma pergunta, eu passaria então a apresentação da proposta de curso que a gente está elaborando. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então, o título dessa apresentação, como vocês podem ver, é Corso di Italiano per gli Affari, né? Affari significa negócios em italiano, e assim, é uma palavra que abrange, assim, muitos âmbitos, né? Então, a gente quer imaginar esse curso justamente com essa versatilidade, com um leque de opções, porque a gente sabe que provavelmente os interessados vão ser pessoas que trabalham em âmbitos diferentes, né? Mas sempre dentro do mundo dos negócios. Vamos lá. A proposta, então, é a de organizar um curso online dirigido a todos que desejam começar ou aperfeiçoar a língua italiana com foco em negócios. No formulário que a gente recebeu, no feedback, né, que a gente recebeu, vários responderam falando que já tem algum tipo de conhecimento da língua italiana, né? Então, daqui a pouco a gente também vai apresentar as opções que a gente imaginou para vocês. Mas, então, eu quero ressaltar aqui, a proposta é justamente essa de um curso online, e que o foco do curso é justamente esse dos negócios, e vamos explicar, vamos ver como será isso. Em termos de conteúdo, a gente imaginou um percurso dividido em 2 blocos. Um bloco que corresponde mais ou menos ao nível A1 e A2, chamado de curso básico, composto por 90 horas, que seria um curso ideal para quem começa do zero, ou que tem pouco conhecimento da língua italiana, ou que estudou italiano já há algum tempo, então, assim, tem aquelas assim, lembranças, né? Lembra de alguma coisa, mas já passou muito tempo. Então, nesse caso, a gente aconselha a começar pelo curso básico, que seriam 90 horas, distribuídas ao longo de 1 ano. Então, será um curso anual. O foco nesse primeiro bloco seriam as funções linguísticas básicas, com especial atenção ao contexto de trabalho e relações entre colegas e pessoas externas à empresa. Então, em termos assim de produções escritas, o que vai ser apresentado serão, assim, em sua maioria, produções curtas, rápidas, como recados e e-mails. E um dos focos assim especiais desse curso será o tratamento formal e informal, que na língua italiana, no âmbito dos negócios, assim, se destaca, tem uma importância particular. Já no curso, aqui eu acho que errei, era o curso intermediário B1, B2, também vão ser 90 horas, mas para o acesso a esse segundo bloco, a gente vai requerer algum título, tanto uma proficiência linguística italiana, como o certificado CELIO-TILS, ou um diploma universitário, ou um certificado do Instituto Italiano de Cultura. Assim,
Desculpa te interromper. Eu acho, para mim, pelo menos, eu não estou vendo passando os slides. Eu estou vendo ainda a capa, Corso di Italiano per gli Affari. Não estão vendo? Os demais estão vendo o slide que você menciona, mas eu ainda estou na capa. Que estranho. No, ancora metti soltanto Escari. Soltanto Escari. Vedi se così lo vedo. Assim? Sim, agora eu vejo. Então, vou aproveitar. Então, porque eu estava na modalidade de apresentação do PowerPoint e não... então vocês não viram essa aqui. Tá, ok. Tá? E estava falando dos conteúdos, né? Então, curso básico, bloco A1, A2, curso básico, e bloco B1, B2, curso intermediário. Ambos com 90 horas. Como estava falando, no caso do intermediário, o acesso se faria através da apresentação de algum título de estudo que comprove, né, o nível. Então, ou uma proficiência linguística italiana, ou um diploma universitário, ou um certificado emitido pelo Instituto Italiano de Cultura. Se a pessoa não tiver nenhum, né, desses títulos, vai poder requisitar, vai poder solicitar um teste de nivelamento junto à nossa secretaria. E aí será marcado um teste de nivelamento com um dos nossos professores. Nesse curso intermediário, o foco vai continuar sendo, né, o contexto de trabalho, mas assim, a produção escrita oral será, claro, muito mais ampla, com especial atenção em apresentações de conteúdo em italiano, tanto em reuniões como em documentos formais. Oi? Tem alguém falando? Não entendi. Não, não era uma pergunta. Tá, tudo bem. Se tiverem alguma pergunta, por favor, podem levantar a mão através do Zoom ou falar pelo microfone. Posso seguir? Maia, posso seguir? Perfeito. Sim. Então, vamos continuar com a apresentação do material didático, que, digamos assim, tem uma particular importância, porque se trata de um material didático pensado para esse objetivo, ou seja, um livro produzido na Itália, pensado no ensino do idioma italiano para estrangeiros em contextos de trabalho. O livro chama Al Lavoro, e também, nesse caso, a gente vai ver, então, dois livros, né? Al Lavoro 1 e Al Lavoro 2. Então, o primeiro livro, o primeiro volume, e o segundo volume aqui. Vamos apresentar aqui as funções. O sílabo, né? É o conteúdo propriamente dito do percurso do curso. Então, vamos ver que nesse livro, cada livro vai ter 20 unidades, né? Em cada unidade vai ser apresentado um contexto. Então, todos aqueles contextos que, por exemplo, normalmente são apresentados num curso normal, nesse caso, nesse livro, são apresentados em contextos de trabalho. Por exemplo, num curso normal, a gente sempre tem aquela unidade sobre, não sei, ir a um restaurante, pedir um prato de comida, né? Aqui também teremos isso, mas dentro do contexto de trabalho. Então, por exemplo, um almoço de trabalho, como a gente se relaciona com um colega ou um nosso superior num contexto de trabalho, num almoço de trabalho. Então, assim, desde as apresentações até assim, a coisas mais específicas, como, por exemplo, trabalhar num banco, o uso do celular, por exemplo, os horários, as obrigações, né, no mundo do trabalho, tudo isso será apresentado dentro dessas unidades. É por isso que também a gente pensou esse curso distribuído assim, com uma carga horária maior, mas ao longo de um ano, né, de forma que realmente o aluno possa ter essa ideia desse percurso que é composto por vários módulos pequenos, mas que são muitos, são 20, né? E tudo isso é um trabalho aqui, tem mais âmbitos, né? Como, por exemplo, viagens,
por exemplo, falar do próprio background, da própria família, tudo isso. Acho que tem alguém, eu não sei, com o microfone aberto. Peraí, vou botar aqui. Ok. Tudo isso em unidades rápidas que funcionam tanto como livro físico, mas também como livro digital e que proporcionam também toda uma série de recursos online. Ao comprar o livro, o aluno vai ter, então, essas duas versões, online e física, mas também atividades, também todas as faixas de áudio, também todas as chaves dos exercícios. Então, como eu falei no início, é um livro pensado justamente para esse tipo de percurso, para esse tipo de público. Vamos, digamos assim, à parte mais técnica organizativa. Então, a gente imaginou esse curso online com um calendário que vai de março a dezembro do ano que vem, de 2023. As aulas seriam uma vez por semana, com 2 horas por encontro. As turmas seriam compostas por mínimo 6 alunos, máximo 12 alunos. Durante a pandemia, a gente ganhou alguma experiência com isso, né? Então, vimos que realmente, para dar certo, para funcionar, as turmas têm que ser turmas assim, pequenas, né? Para que o professor consiga dar toda a atenção necessária aos alunos nessa composição, nesses grupos pequenos. O valor do curso. A gente imaginou um valor que inclui todo esse percurso em R$ 3.800 divididos em 10 parcelas. Então, R$ 380 por mês, através de pagamento no cartão de crédito. Mais para frente, a gente vai entrar, vai fornecer mais detalhes sobre toda essa questão do pagamento, mas a gente queria dar assim, uma ideia hoje de qual seria o investimento, né? Teria também o valor do material didático. O material didático a gente vai comprar diretamente da Itália, através da nossa mala diplomática. Então, a gente forneceria o livro já a partir de fevereiro, para que as aulas possam começar em março. E para todas as informações, a gente deixou aqui também o contato da nossa secretaria, que vai ser o departamento do Instituto Italiano que vai cuidar das inscrições. Então, temos aqui o endereço de e-mail e o WhatsApp. Pronto. Pode acrescentar alguma coisa, Francesco? Sim. Então, boa noite a todos, primeiramente. Queria acrescentar poucas outras informações à apresentação muito rica que fez o Ricardo. A primeira tem a ver com os nossos professores, né? Nós temos um corpo docente altamente formado e que nós continuamos a formar a cada ano. Então, são todas pessoas que têm um currículo muito extenso, que tem anos de experiência de trabalho no ensino da língua italiana para estrangeiros, especificamente para pessoas brasileiras. As nossas aulas são ministradas em italiano, mesmo embora os professores sejam bilíngues. Outra coisa, outro ponto tem a ver com a questão dos materiais didáticos, especificamente com a didática dos nossos cursos. Nós nunca tivemos muita afinidade com as dispensas, com os materiais produzidos de forma individual, como acontece em algum curso, em algumas escolas de idioma. Aqui no Brasil, a gente tem uma colaboração de longa data com casas editoras muito renomadas na Itália, como a Loescher, que seria a editora desse livro, e também a Alma. E esses livros são frutos de pessoas, de pesquisadores altamente formados na Itália. Então, a gente tem plena confiança na didática. A didática que nós usamos no nosso estudo, tanto nos cursos de idioma, quanto nesse curso que nós estamos propondo agora, é uma didática que é muito focada na comunicação. Isso significa que os alunos não vão
aprender, como em primeira instância, a gramática. A gente usa uma abordagem que se chama exatamente comunicativa porque estimula, foca muito na comunicação e, nesse caso, em se tratando de um curso para negócio, também na escrita. E aqui vai outra especificação. A gente usa esse livro como um guia, claramente muito importante. Isso é muito importante tanto para os professores quanto para os alunos, para não se perder ao longo do percurso. Para ter uma noção do percurso. Exatamente. Mas os nossos professores são muito flexíveis. E isso significa que se o professor entender que a turma tem uma específica exigência, por exemplo, é uma turma um pouco mais avançada, então já quer focar um pouco mais na escrita, porque entende que os managers, que pessoas de negócio precisam escrever e-mail, claramente numa linguagem mais formal, nossos professores podem focar nesse aspecto, tendo sempre como linha guia o livro. Então, se trata de curso que a gente pode um pouco costurar sobre as exigências dos alunos da turma, especificamente. Uhum. E era isso que eu queria acrescentar. Uhum. Bom, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Mayra, você quer acrescentar alguma coisa? Não, só, enfim, aproveitar, né? Se ninguém realmente for fazer perguntas, eu quero reforçar o meu agradecimento, né? O agradecimento da Câmara ao Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, Ricardo, Francesco, desde o momento, né, que nós iniciamos essas conversas para a realização desse curso de italiano comercial, foram sempre muito disponíveis. E acabou de surgir, acho que uma pergunta aqui no chat. Qual o dia previsto para o começo do curso? É uma pergunta da Maria Clara. Sim, então, no formulário, né, que a gente recebemos, tivemos várias respostas, né? Uma coisa assim que nos chamou a atenção é que, no geral, as pessoas nos parecem mais orientadas em ter aula à noite, uma vez por semana à noite, mas a gente ainda não decidiu um dia específico. A gente queria conversar com vocês também, né, justamente por causa disso, porque, digamos assim, é algo que a gente pode organizar também com base na demanda, né? Mas, assim, a ideia seria fazer uma vez por semana e a maioria de vocês expressou essa preferência de ter uma aula à noite. André, você quer falar? Sim, obrigado, Ricardo, Francesco, obrigado, Mayra. Apenas para tirar uma dúvida com relação à apresentação, eu vi que a proposta ela engloba dois níveis, né? 2 unidades. São Eu dois não blocos. entendi. Uhum. Isso. No caso, essa propositiva do seu último slide, com as aulas de março até novembro, ela engloba esses 2 níveis, esses 2 programas, ou apenas um? Não, só um. São 90 horas distribuídas ao longo do ano. Para um bloco. E depois, Então, seria. mais um outro ano para o segundo bloco. Okay, Para então, quem um bloco. no básico. Um bloco por ano. Ok. E a condição do material? Sim. Vocês já têm uma referência de investimento? E, pelo que eu vi ali, ele seria adicional, além do curso. Então, a gente tem que ver o valor com a editora, mas o que acontece? Que, como é material que a gente compra lá na Itália, e como a gente compra em grandes quantidades, né, eles costumam dar para a gente um bom desconto, né, porque a gente compra os livros para o ano inteiro, de todos os níveis. Então, assim, a gente consegue abater uma boa parte desse valor e, como falei, a gente importa esses livros através da mala diplomática. Então, a gente tem algumas facilitações também, né, para importar esses livros. A gente, por exemplo, várias livrarias aqui no Brasil são obrigadas assim a cobrar muito mais caro, justamente porque, passando pelos canais normais, o valor final, né, fica muito mais caro. Mas a gente tem
essa facilidade. Então, assim, vai ser um valor acessível, não vai ser um valor mais caro que o curso, assim, nisso podem ficar tranquilos. Os nossos livros, assim, dos cursos de idioma, assim, tem valores Entre 150 e 250 reais, assim, e por se tratar de livros pequenos, como nesse caso, acredito que o valor não seja muito alto. certo. Mas isso é algo que a gente vai fornecer mais para frente, porque a gente, inclusive, no início do ano, faz o câmbio, né? A gente vê como é que está nessa relação entre euro e real, e aí, com base nisso, estabelece os valores para a venda dos livros. Ok, gente. Muito obrigado, viu? Tá? Nada. Tem mais alguém com alguma pergunta? Não? Posso fazer eu uma pergunta para todo mundo e cada um pode responder assim, ou pelo microfone ou no bate-papo. Queria justamente saber qual é a experiência, né, de vocês com a língua italiana. Tipo, vocês já estudam italiano, nunca estudaram italiano, tem algum conhecimento? Podem responder com calma. Olha, da minha parte, já que eu que puxei o primeiro microfone, algum conhecimento, nada muito aprofundado e com muito tempo sem prática. Uhum. Então, acredito que Alguém já muito foi aluno da gente, eu não sei, de repente, né? Como muitos têm as câmeras desligadas, eu tenho a minha esposa que é aluna de vocês hoje. Então, Ah, ela já participa em um curso regular. perfeito, perfeito. Bom, se os outros quiserem responder no bate-papo ou abrir a câmera, Solange abriu a câmera. Ok. E o microfone também abri, né? Falando. No meu caso, eu acho que eu até falo bastante, porque eu sempre vou para a Itália, eu também tenho cidadania italiana, tenho como 50 primos na Itália, perto de Ancona, mas é que eu não falo todo dia, e o que acontece, porque eu sou fluente em espanhol, às vezes eu confesso que eu misturo um pouquinho, ou um pocão, não sei, tem outras línguas, ou seja, quando eu estou na Itália, ótimo, sem problema nenhum, mas escorrego e muitas vezes misturo com espanhol. Entendi. E assim, a proposta, é claro que a língua italiana, para um brasileiro, né? E a gente costuma falar que os brasileiros são falsos iniciantes, né? Só que, assim, o contexto que a gente vai apresentar para vocês é um contexto um pouco mais... com algumas especificidades, né? Por exemplo, essa coisa do tratamento formal e informal é algo que, no idioma do trabalho, para a gente é muito importante. Então, eu acho que assim existem várias formas de falar italiano, né? Então, uma coisa é falar italiano como um turista fala italiano, mas no caso assim do italiano para negócios, acho que a proposta é outra. A pessoa tem que saber escrever numa linguagem formal, na maioria dos casos, tem que utilizar palavras que muitas vezes no dia a dia a gente não utiliza, né? Isso também em português, né? Acontece, assim, no dia a dia de vocês não falam prezado fulano tal. Então, assim, acho que em alguns casos, mesmo conhecendo um pouco o idioma, vale a pena começar do zero, do básico, porque o curso, desde o início, vai mostrar para vocês essas abordagens, essas diferenças. Também em termos de palavras, De vocabulário? vocabulário, né? Sim. Quem é que escreveu aqui? A Maria Clara. Escreveu que fez curso regular no IEC durante 4 anos e também o curso de Letras Português e Italiano com pós-graduação Lato Sensu em Língua Italiana e Tradução. Já estive na Itália. Okay. Então, no seu caso, já... Okay. Mais alguém?
Ricardo, eu acho que vale ressaltar também, né, as vagas estando abertas, os participantes que conheçam alguém que possa se interessar, também divulgar. A gente vai colocar essa gravação, né, nas nossas redes sociais, então é só eles compartilharem também com quem possa se interessar, que eles conheçam, para que também venham a participar do curso, né? Eu não sei se a Bianca, a Fabiana querem falar alguma coisa, Maria Clara. Tinha mais alguém que caiu, né? Eu estou estudando italiano já faz 2 anos. Eu trabalho na área de tradução e interpretação, português e espanhol, e comecei a estudar italiano. Achei interessante a proposta do curso, porque sempre trabalho com empresas ou com clientes de fora, então seria questão de aprender um pouco o vocabulário e como lidar, digamos, não é que eu vou abrir uma empresa, mas sempre trabalho com agências ou com empresários, então achei interessante a proposta do curso e vamos ver o ano que vem. Trabalha em que âmbito, Fabiana? Como? Você falou que o seu âmbito é qual? Tradução e interpretação. Sou tradutora e intérprete. Legal, legal. Bianca? Não? Maria Clara? Aqui. O curso de letras foi concluído na UERJ. Obrigado. Maria Clara. Ok. Agora que tá aqui, o nome estava tão pequenininho assim que eu não estava conseguindo. Tá. Perfeito. Acho que tinha mais alguém, mas caiu. Enfim. Bom, como a Mayra falou, a gente vai disponibilizar o link dessa gravação para vocês, de forma que, né, vocês possam compartilhar com alguém interessado, né? E também, sei, possam assistir de novo, né? Se tiver alguma dúvida, mas de qualquer forma, a gente está com os contatos de vocês, então no início do ano a gente vai mandar para vocês o convite, né, para participar do curso, todas as condições, todos os valores, todo o plano de pagamento, tudo isso. A gente sabe que agora, né, a gente está se aproximando do mês de dezembro. O mês de dezembro é um mês que, digamos assim, não vale a pena começar, né? Depois vem o verão, então o carnaval, e aí a gente, né, vai começar o ano em março, normalmente. Só que, como a gente falou no início, não vão ser assim cursos semestrais, né? Mas vai ser um único curso anual de 90 horas que vai cobrir todo o ano de 2023. Bom, é isso. Então, Mayra, se não tiver mais nada para acrescentar, a gente vai voltar para a programação da Semana da Gastronomia Italiana, que está tendo aqui na Casa de Itália. A gente aproveita, né, para falar que a gente está com a nossa Praça Itália aqui embaixo, cheia de atividades. Temos a transmissão dos jogos, né, da Copa, apesar da Itália não estar na Copa. E temos também o container do Coltivi, do restaurante, que está aqui embaixo, com culinária italiana, né, com pizza, arancini e outras coisas. E a programação da Semana da Gastronomia Italiana vai continuar até dia 25. Então, hoje é 23, ainda temos uns 2 dias para aproveitar. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Obrigada a todos. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, obrigado.